O prefeito Duarte Nogueira considera que o número de atendimentos de pessoas com suspeitas de Covid é baixo na rede pública, mas acredita isso à quarentena. O chefe do executivo falou sobre esses e outros assuntos com o repórter Samuel Santos. Prefeito, segundo o levantamento divulgado pela Secretaria da Saúde, ontem, até às 11 horas de terça-feira, foram 811 atendimentos na UPA da 3 de maio, onde foi formado o polo Covid-19. Só que quando a reportagem esteve lá, percebeu um movimento muito pequeno e isso tem causado alguns questionamentos da população. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, todas as ocorrências que estão sendo direcionadas para o polo Covid-19, na 13 de maio, são aquelas que, em tese, são as mais parecidas com os sintomas do Covid e a população tem ido, em casos extremos de falta de ar, febre, dores, etc., naquela unidade. Felizmente, ela está com baixa incidência de pessoas. Os casos leves já são bem orientados, voltam para casa. Os casos supostamente mais graves, que são muito poucos, são medicados, alguns ficam em observação, alguns, se for o caso, vai para o hospital, se tiver numa situação de falta de ar, espinéia, etc. Mas isso demonstra que as medidas que tomamos há semanas atrás, de isolar as escolas, de conter as pessoas mais velhas, de fazer a quarentena, de criar restrições para uma série de medidas para realizar o distanciamento social, vem dando certo. Então, agora é momento de continuar atento com essas medidas de distanciamento social e, junto com as autoridades sanitárias, coordenadas pelo secretário de Saúde, que lidera essas 15 entidades públicas e privadas, epidemiologistas, cientistas, vigilância sanitária, nós analisarmos o dia a dia para verificar a possibilidade de, em algum tempo aí logo para frente, realizar algumas medidas de flexibilização para dar menos restrições em algumas atividades de trabalho, comércio, renda para as pessoas e tentar verificar nesse limite da responsabilidade entre as questões de vigilância sanitária, seguro sanitário e necessidade econômica e social para decidir com muita responsabilidade. A Prefeitura tem hoje o levantamento de pessoas curadas da Covid-19 na cidade? Nós temos hoje 184 pessoas que foram notificadas como portadoras do Covid-19, 5 mortes, um índice de letalidade de 2,7%, e nós temos que, em torno daqueles que foram realizados os exames, alguma coisa na ordem de 20% deles já foi recuperado, de modo que já passou o período entre o exame e o período dos 14 dias da estada da doença dentro do corpo da pessoa. Então, esses são os dados que nós temos hoje em Ribeirão Preto. Há o diálogo também com a rede particular? Esses números são integrados? Sim, esses números são da cidade como um todo. Nós temos em Ribeirão Preto hospitais públicos e privados, 2.580 vagas em leitos, 340 leitos de UTI, e todos eles são mais ou menos na conta de 1.500 e alguma coisa públicos e 900 e alguma coisa privados. E todos eles estão unificados no mesmo cadastro de acompanhamento, coordenado pelo Comitê Técnico de Contingência, coordenado pelo secretário da Saúde. No balanço de ontem, foi dada a informação de que aumentaram os atendimentos de pessoas com síndrome respiratória aguda na cidade. Como é que está a situação hospitalar hoje do município? Se não me falha a memória, ontem nós chegamos a alguma coisa como 290 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo aqueles que eu lhe disse, 184 com Covid. E isso tem sido curvas que estão acontecendo no mundo todo, em especial em Ribeirão Preto, se você for analisar as síndromes respiratórias agudas em relação ao ano de 2019. Nós já temos agora, esse ano, mais síndromes respiratórias agudas graves, já chegando a quase 300 casos, do que todo o ano de 2019. Agora a questão da reabertura do comércio. O senhor mesmo já disse que já analisa essa possibilidade. Pode ser que a partir do dia 22 tenha mudanças em Ribeirão?
Nós temos conversado com as entidades representativas dos comerciantes, dos comerciários, dos contabilistas, Ministério Público e outros segmentos da sociedade civil organizada e vamos continuar fazendo isso ao longo de toda essa semana. Nós temos um feriado no próximo dia 21 de abril, que é uma terça-feira, e mantivemos o regime de quarentena até o dia 22 de abril, inclusive na quarta. Então, até o final dessa semana, ouvindo todos esses setores, mas totalmente engajado com as orientações, recomendações sobre a segurança sanitária que o Comitê Técnico de Contingência do Covid-19, repito, coordenado pelo secretário da Saúde, ele vai ser ouvido e dentro dessas possibilidades de flexibilização, nós vamos verificar quais são aquelas que nos permitem ter algum possível tipo de atitude flexibilizatória sem perder a segurança sanitária, principalmente com as pessoas mais velhas, com a questão de manter as escolas fechadas, com a questão que envolve algumas limitações de aglomeração de pessoas, tudo com o uso de máscaras, álcool gel, aumentar o distanciamento entre as pessoas numa eventual retomada de alguma atividade comercial, de serviços, enfim, tudo aquilo que o mundo todo, hoje, por experiência vivida nos erros e nos acertos, tem nos permitido também analisar. Especialistas dizem que a melhor maneira de monitorar a doença é fazendo testes. Como é que está a situação dos testes hoje na cidade? Nós credenciamos o nosso polo tecnológico, é o terceiro instituto da cidade credenciado para fazer exames de coronavírus, era só o Adolfo Lutz, foi credenciado o Hospital das Clínicas, o laboratório, e agora nós estamos em fase final de credenciamento do polo tecnológico. Nós vamos poder fazer lá até 500 exames por dia do PCR, que na verdade é o código genético do vírus, para poder saber as pessoas que foram infectadas ou não. Então, agora nós vamos começar a partir para um regime de testar, para que nós possamos, além de ter as atividades assistenciais com muita segurança, vários leitos vazios de UTI, todo um aparato de recursos humanos da saúde para poder atender um eventual aumento de casos de pessoas que cheguem aí às estruturas assistenciais, a gente ter numa outra ponta bastante testes e, além de ter testes e verificar qual é o nível de contaminação médio da nossa população, a gente também ter todos os equipamentos de proteção individual. Máscaras, luvas, álcool gel, toucas, aventais para o pessoal de saúde e orientar a população de Ribeirão Preto a usar ostensivamente, usar direto as máscaras a partir do instante que botar o pé para fora de casa. Ou seja, eu faço isso todo dia. Eu saio da minha casa, já coloco a minha máscara, venho trabalhar de máscara, chego aqui na prefeitura, onde não tem ninguém, por exemplo, como a gente está fazendo essa entrevista agora, posso ficar sem máscara, saio aqui, pego a escada da prefeitura para ir para qualquer lugar ou para voltar para casa, eu já coloco a minha máscara. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todos.